We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. Janela aberta sobre o mundo. Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contacto com o mundo lá fora. É a janela do nosso olhar. Janela aberta sobre o mundo. É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. Trazemos hoje um pensamento de Marta Medeiros. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Janela aberta sobre o mundo. A Semana em Revista. Partilhamos hoje convosco a seguinte informação. Domingo da Misericórdia. Encontro de almas. Encontro com Deus. Uma vida de encontro. Assim decorreu mais um Domingo da Misericórdia em Balsamão, no passado dia 3, no espelho de Santa Faustina, ao sabor do amor misericordioso de Jesus. Todos, unanimemente, participamos, louvamos, pedimos, recomendamos, vivemos e experienciamos, individual e comunitariamente, a paz que Jesus promete e dá a quem se entrega confiante e firmemente à sua divina misericórdia. Na Eucaristia comungamos da mesa da palavra e do pão da vida, com Jesus ressuscitado e uns com os outros na fé, na esperança e na caridade. Por volta das 15 horas, hora santa da misericórdia, regressamos à Igreja e com o Santíssimo exposto pusemos as nossas vidas, com a intercessão de Jesus, nas mãos do Pai. Rezamos o terço da Divina Misericórdia e de forma íntima cantamos, oferecemos, oramos em uno ao Pai Celeste. Mais uma festa onde a felicidade do Pai se manifestou. Congresso da Misericórdia. Iniciou no dia 30 de março, em Fátima, o Congresso da Misericórdia, organizado pelos Marianos da Imaculada Conceição, com a duração de 3 dias e, durante este tempo, muito há a salientar. Dom Manuel Felício falou-nos da misericórdia da Igreja durante o Concílio Vaticano II para com o homem de hoje. O Papa Francisco, proclamando o ano jubilar sobre a misericórdia para celebrar os 50 anos do encerramento do Concílio, quis retomar esse filão e propor a misericórdia como realidade central na vida da Igreja. O Padre Vasileu Pires sublinhou a importância da proclamação do ano jubilar sobre a misericórdia e a ênfase que o Papa Francisco tem dado ao tema no seu pontificado, em linha com a Santa Faustina, diz no seu diário. Os participantes e os conferencistas entabularam um diálogo rico que aprofundou o conhecimento sobre a misericórdia divina. Dom António Couto,
bispo de Lamego, dissertou sobre a misericórdia na Bíblia, sublinhando o tema em alguns textos do Novo Testamento. O padre João Carlos Mariano da Imaculada Conceição falou-nos do abismo da miséria e do abismo da misericórdia em Santa Faustina, tema presente já em Santo Agostinho e nas grandes místicas e místicos ao longo da história da Igreja. Já o padre Jeremias Vecina, carmelita descalço, versou sobre como Deus é misericordioso e como devemos praticar obras de misericórdia espirituais, consolar os tristes e perdoar as ofensas. Já Dr. Eugênio da Fonseca, ele que é presidente nacional da Caritas, dissertou sobre as obras de misericórdia corporais. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fazeis. A avaliação final do grupo dos participantes foi muito positiva e fica uma frase proferida por um participante. A misericórdia existe nas ações. Preciso de sair de mim mesma, de ir ao encontro dos outros, nos gestos simples do dia-a-dia. Bragança. Servas do apostolado propõem dignidade humana vista pela ciência e pela fé. Segundo a agência Eclésia, o Instituto Secular Missionário Servas do Apostolado vai promover esta quinta-feira um painel intitulado A Dignidade Humana Vista pela Ciência e pela Fé. Segundo a página da Diocese de Bragança Miranda na internet, a iniciativa vai ter lugar a partir das 21 horas no auditório da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. O evento nasceu do programa do Instituto Secular Missionário das Servas do Apostolado, preconizado até 2019, que tem como fio condutor o serviço à vocação cristã e o compromisso com a dignidade humana à maneira de Jesus. Faleceu o padre Jorge Predko, mariano da Imaculada Conceição. O padre Jorge nasceu no dia 15 de julho de 1934 em Kamień-Koziński e durante a Segunda Guerra Mundial a sua família refugiou-se em Inglaterra. E foi aqui que o padre Jorge passou a sua infância e fez a sua formação intelectual. No dia 8 de dezembro de 1953 fez os seus primeiros votos. Em 1956, fez os seus votos perpétuos. Entre 1955 e 1960, o padre Jorge frequentou o curso de Teologia no Ateneu Angelicum, em Roma. A 3 de julho de 1960, foi ordenado presbítero. De 1960 a 1962, fez a licenciatura canónica em História da Igreja. A 2 de outubro de 1963, chega a Balsamão para fazer a investigação para a causa de beatificação do Frei Casimiro Wojcinski. Entre 1963 e 1966 e 1969 e 1970 foi prefeito para a disciplina nesta congregação. Exerceu ainda as funções de reitor, também no seminário de Balsamão. Em 1970 e até 1979, padre Jorge foi transferido para a Inglaterra. Em 1979, o padre Jorge regressa a Portugal, voltando a trabalhar no Seminário Menor de Balsamão, sendo depois transferido para Fátima. Em 1983, foi um dos cofundadores da Casa de Estudos dos Marianos em Telheiras, Lisboa. Entre 1987 e 1989, o padre Jorge foi pároco de Chacim e Gebelin. Posteriormente, foi nomeado superior do Vicariato dos Marianos em Portugal e foi novamente trabalhar para Telheiras, em Lisboa. No dia 10 de setembro de 1993, foi eleito o primeiro superior da recém-criada vice-província portuguesa da Santa Maria, ereta a 27 de junho de 1993, pelo superior-geral Padre Adão Boniecki. Em 1999 e até 2005, o padre Jorge é reeleito superior de vice-provincial. De 2005 a 2010 foi superior da Casa de Fátima, onde residiu até 2015, tendo sido transferido para o convento de Balsamão no final desse ano, onde residiu até à passada segunda-feira, dia da sua partida para o Pai.
A Semana em Revista. Janela aberta sobre o mundo. Mi corazón has conquistado, me hiciste tu hijo. Con tu amor me has rescatado, sé que estás conmigo. Si canto hoy a toda voz, es por ti. Yo saltaré y cantaré, pues me has dado la vida. Jesús, tú eres mi Salvador y mi canción. Jesús, te entrego mi corazón, yo te lo doy. Con libertad levanto hoy mi voz. No hay otro igual a ti, Señor. Me llenas de alegría. Sejam, pois, bem-vindos então a mais um Janela Aberta sobre o Mundo. Trazemos até vós também aquilo que vai no nosso interior e a nossa reflexão para o dia de hoje, acompanhado também deste último fim de semana, a Divina Misericórdia. É verdade. Olá a todos, sejam bem-vindos. Já sabem, podem participar juntamente connosco, fazer as vossas sugestões, deixar as vossas opiniões nas nossas páginas da Janela Aberta sobre o Mundo e nos Jovens MIC. E fiquem por aí durante esta hora, é com certeza um programa diferente. Obrigado por estar desse lado. Esperemos que aguentem uma horinha desse lado, porque isto vai valer a pena hoje. Tanto tempo, mais vale não, tanto tempo é muito, é muito. Isto é Para nós giro. costuma passar muito depressa. Para nós é um instantinho. Corazón, yo te lo doy. Con libertad levanto hoy mi voz. No hay otro igual a ti, Señor. Me llenas de alegría. Me llenas de alegría. Poderoso Dios, dulce Salvador, Cristo, tú eres Señor. Yo te seguiré, no me rendiré, solo por ti viviré. Poderoso Dios, dulce Salvador, Cristo, tú eres Señor. Yo te seguiré, no me rendiré, solo por ti viviré. Poderoso Dios, dulce Salvador, Cristo, tú eres Señor. Yo te seguiré, no me rendiré, solo por ti viviré. Poderoso Dios, dulce Salvador, Cristo, tú eres Señor. Yo te seguiré, no me rendiré, solo por ti viviré. Poderoso Dios, dulce Salvador, Cristo, tú eres Señor. Janela aberta sobre o mundo. Parábola do Pai Misericordioso. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E o pai
repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome nesse país e ele começou a passar privações. Então, foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi ter com o pai. Quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobrindo-o de beijos. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lhe. Dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E a festa principiou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe o servo: O teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Irritado, não queria entrar. Mas o seu pai, saindo, suplicou-lhe que entrasse. Ele, respondendo ao pai, disse-lhe: Há já tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir uma só ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer qualquer festa com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho que gastou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu-lhe: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos que fazer uma festa e tínhamos que nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Esta é a mais bela e mais longa das parábolas de Jesus, impregnada de uma finíssima psicologia própria dele, que conhece uma infinita misericórdia do coração de Deus. É o seu próprio coração, que é o seu próprio coração e que penetra na profundidade da alma humana.
onde se desenrola o tremendo drama do pecado. Qualquer grande literato invejaria esta peça. Os exageros não lhe retiram valor, muito pelo contrário, só reforçam o expressionismo. Assim, o pai a dar em vida a metade dos bens que o filho lhe pede, o abandona, se vai embora. O guardador de porcos, impedido de comer o próprio alimento dos ditos, o pai à espera do filho, sem saber quando e se ele voltaria. O título tradicional desta parábola normalmente é a parábola do filho pródigo, mas de facto não é a mais indicada, e é esta que Raquel exatamente, que a Raquel disse, o pai misericordioso, já que é a misericórdia do Pai, e no caso misericórdia de Deus, de Jesus, que acolhe os pecadores. Melhor seria chamar-lhe então a parábola do Pai bom, como alguns defendem, ou mesmo a parábola do Pai misericordioso, que é a mesma coisa. E bem, nós trazemos, e até vós também, caros ouvintes, esta parábola do filho pródigo, do Pai misericordioso, ou Pai bom. Dado que também Jesus nos falava através das parábolas, e neste caso para nos dar também a entender o quão grande é esta misericórdia do Pai. É. E hoje trazemos também um diálogo e aliás uma reflexão. É tido entre uma comunista, que é a Zita Seabra, e um padre, que é o padre Gonçalo Porto Carreiro. E nós vamos partilhar com os nossos ouvintes alguns extrachos, alguma reflexão que é feita entre estas duas pessoas, e que hoje vamos partilhar com estes maravilhosos radialistas aqui na Rádio Onda Livre, no programa dos Jovens Amigos, Janela Aberta. Vai ser jeitoso isto. Vai ser lindo. Fiquem por aí, escutem o diálogo, porque vai ser uma entrevista de veras interessante e de veras diferente. Eu vou fazer o papel da Zita Seabra, para ser a comunista. Então, olha lá, eu vou fazer a pergunta, que diz assim: o filho pródigo é certamente a mais famosa e popular das parábolas do Senhor. No entanto, provavelmente, não é assim tão lida e compreendida como parece. Quando um filho regressa à casa, todos pensam no filho pródigo, e é comumente aceito que há um filho mau que regressa à casa e que se junta a um filho bom que nunca saiu. É essa a leitura que estes meus colegas digníssimos fazem desta parábola? Bom, eu diria que ambos são bons, ambos são maus, e não se pode dizer que um é bom e o outro é mau. Porque, de facto, todos nós temos alguma maldade também no nosso interior, não é? Garantidamente. E o Evangelho dilo pelo menos 2 vezes, quando Nosso Senhor, em resposta ao jovem rico, pergunta: porquê é que me chamas bom, quando só Deus é que é bom? E também quando o Senhor fala da oração, por sinal, em São Lucas, e ele próprio nos diz que nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais a Deus, ou aliás, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Portanto, todos nós somos maus, somos pecadores, todos temos necessidade de perdão, e todos precisamos, naturalmente, de pedir a graça de Deus e a sua infinita misericórdia. Espera aí, mas há uns piores que outros, não? Eu diria que há diversos tipos de maldade. De facto, aqui encontramos uma situação idêntica à da outra parábola. Há do filho que diz que sim, que vai para a messe, lembram-se para a vinha, e acaba por não ir. E depois o outro diz que filho, não. Exatamente, que diz, tal, não me apetece. Que é rebelde, mas depois... coisa que não quer ir e não sei o quê. Mas depois faz a vontade ao pai. Depois arrepende-se e acaba por ir. Aqui também encontramos 2 filhos, embora não do mesmo modo, e ambos procedem mal. O primeiro porque se vai embora, não é? O segundo porque, embora sirva o pai e tal, mantém-se lá em casa, não o serve na realidade, com retidão e intenção. Deixa-se levar pela inveja e fica triste quando o irmão regressa.
acha injusto que o pai se alegre pelo regresso do filho pródigo, que andou a gastar o dinheiro sabe-se lá onde, quando teria sido razoável para ele próprio se alegrasse também pela chegada do irmão perdido, como o pai se alegrou pelo regresso do filho. E não parece estranho, e não é estranho que o filho mais novo peça a herança em vida a um pai? Bom, naturalmente, pois pedir em vida esses bens é absolutamente ofensivo para o pai e é isso que nós fazemos cada vez que cometemos também uma falta grave. É como se matássemos também o nosso pai, o nosso pai Deus, e dele nos separássemos, não é? De facto, o pecado do filho pródigo é o egoísmo. Ele talvez não queria fazer mal ao pai, naturalmente, mas queria viver a sua vida, não queria ter a quem obedecer e a quem dar conta do que fazia ou deixava de fazer. Quer dizer, queria sair de casa e... Sim, naturalmente, pois queria sair de casa, queria viver a sua vida e fazer o que lhe apetecesse. Isto pode parecer também muito bonito, pois pode até parecer um cântico à liberdade, à independência, à autonomia, mas é também uma atitude muito egoísta de alguém que só pensa em si, que só pensa no que os outros lhe podem proporcionar, mas não pensa naquilo que lhes deve ou dele possam precisar. Neste caso, o filho tinha com certeza também uma grande dívida para com o pai, não é? Se era filho, é porque do pai tinha recebido a vida, e não só recebido a vida, mas também toda essa abundância de bens de que tinha podido usufruir em casa dos pais, e ainda a parte da herança que depois o pai legitimamente lhe acabou podia ter negado, não é? Sim, exatamente, podia ter negado. Lhe deu liberalmente e livremente, não é? Exatamente, e é curioso um outro aspecto que o que leva o filho a regressar a casa não é propriamente o amor que tem pelo pai, mas é também essa uma atitude, mais uma vez, de egoísmo também. Exatamente. Pois, o filho não regressa à casa, está cheio de saudades. Pois, não é por isso que regressa, não é? Não está com saudades. Tal que saudadinho. Não sejamos egoístas, naturalmente, porque havia ali alguma saudade, mas aquilo que ele... Havia saudade pelos alimentos que lhe enchiam a barriga. Porque ele ia ao ferroz. Porque repara no que ele diz. O que ele diz é que está com fome, morro aqui com fome. Ninguém me dá nada para comer, e em casa do meu pai os empregados têm sempre que comer. Verdade, os jornaleiros, que era o faz tudo, que era hoje em dia o faz tudo, não é? Exatamente. Por isso vou para a casa do meu pai e espero lá encontrar o que aqui não me dão, que é comida. Exatamente, e ele acabou por andar a guardar porcos, que até os porcos... até dos porcos, aliás, tinha essa inveja também, porque eles próprios eram alimentados... Acho piada essa tua ideia, até os porcos ele invejava, porque os porcos comiam e ele não. É duro, aliás, ouvir também isto, não é? É verdade. E, de facto, é o egoísmo que leva o filho à conversão, e isso quer dizer que às vezes precisamos também nós de ser mais egoístas neste sentido, atenção, ou seja, no sentido em que procuramos aquilo que é melhor para a nossa alma e para nós. E o que é melhor para nós? É estar na casa do Pai, é viver sempre nessa abundância, não daqui da riqueza material que possamos pensar, mas sim nos dons que há na casa do Pai, que é a Igreja, e que estão sempre à nossa disposição. E nós às vezes passamos naturalmente também ao lado de tudo isto, esperando, mas é essas abundâncias materiais. Também é muito curiosa a atitude do pai, que vai a correr ao encontro do filho. O pai não trava a saída do filho, na fase inicial também desta nossa parábola, que não o impede de se ir embora. O pai que podia ter dito, não saias, ou pelo menos, além de não poder dizer, aliás, que não saias, negar-lhe esta parte da herança a que teria direito após a morte do pai, não é? Sais, mas não levas nada. E não o impede de ir embora, e o pai que mais tarde, depois, quando no regresso do filho, vai a correr também para ele, para o abraçar. É verdade, é o pai que corre, não é o filho, não é? É o pai que corre em direção. O pai que corre em direção. Ele podia achar que se calhar o pai vai a correr, mas é para descascar, não é? Exatamente. Olha, agora, volta-me a ver. Eu estou aqui a pensar, seria a reação mais normal um pai, nestas circunstâncias, este miúdo, não é? Dizer-lhe que não sais, ou se sais não levas nada da herança, ou pronto, dar-lhe o não. Até podia ser, mas no nosso caso o pai deixa a porta aberta e até dá ao filho aquilo que o filho lhe pede, dá-lhe tudo. O pai dá tudo. Nesta situação, o pai dá
dá-se por inteiro, digamos assim. A título do que... Eu acho que não é digamos assim, eu acho que é mesmo. É mesmo. Dá-se por inteiro. Dá-se por inteiro. Completo. A título do que a sua parte daqui a sua parte na herança, mas depois é esse mesmo pai que vai ao encontro do filho, que o abraça e o beija, mesmo antes de saber que o filho se aproxima com o propósito da conversão, que está disposto a reconhecer a sua culpa. Eu gosto deste pedacinho, vou só realçar, porque eu acho fundamental isso que estás a dizeres. O pai corre em direção ao filho. Sim, ele veio ao longe. Reparem que é o pai, desde a todo momento, está disposto a perdoar o filho, que é até ao fim. O mesmo filho, ele faz... Pede a herança em vida, que é um grande erro, um grande pecado, é como matar um pai, não é? Pedir-lhe a herança em vida. Exatamente. E o pai corre em direção ao filho sem saber que o filho lhe vai pedir perdão, não é? Sem Repara saber que ele está à espera dele, o que significa que todos os dias sobe ao ponto mais alto da casa e espera pelo filho. Verdade. Espera pelo arrependimento dele. Espera pelo arrependimento de um filho que se foi embora, que lhe pediu os bens em vida e que até ao final é profundamente egoísta. Verdade. E vamos ver isso mais à frente, acho eu. Já vimos. É verdade. E isto naturalmente também poderá querer dizer que, por um lado, o amor de Deus para connosco não é um amor condicionado pelo nosso arrependimento, não é? Exatamente. Porque mesmo quando não nos arrependemos, Deus acaba por estar sempre connosco, acaba por nos amar, por nos abraçar, por nos enviar também as suas graças, porque Ele nunca deixa também, e nunca deixará de ser, o nosso Pai. Certíssimo, e talvez queira também dizer outra coisa, que a graça da própria conversão é também um favor do Pai. Aquele filho recebeu do Pai a graça da sua própria conversão, que não é um ato próprio dele, mas uma resposta à graça que Deus lhe deu. Se Deus não nos desse essa graça, não nos poderíamos converter. Daí a necessidade de pedirmos a Deus que nos dê um coração humilde e sempre penitente. É curioso aquilo que disse há pouco. Estou aqui a pensar. O filho sai de casa com a herança como se o pai tivesse morrido. Porém, o Senhor diz: este meu filho estava morto e aquele viveu, invertendo a situação. O filho regressa para a vida, para a festa, para a casa. É verdade, é de facto interessante também esse aspecto. O pecado, as nossas fraquezas e mais concretamente algo que seja mais grave, por isso também se possa chamar mortal, mata a vida da alma, mata a vida sobrenatural, mata a alegria no nosso coração, porque nos afasta e vai nos afastando sempre cada vez mais de Deus. Então o que são pecados mortais? Pecados mortais são aqueles que impedem a vida da graça em nós, em virtude dos quais ficamos afastados de Deus e a nossa alma fica morta para a vida sobrenatural. Não há maior desgraça e por isso é costume dizer-se antes de morrer do que pecar. Os capitais então são quais? Os capitais são pecados mortais também. Os pecados capitais são aqueles que são 7 pecados dos quais derivam todos os outros, por isso são capitais, são a cabeça, por assim dizer, dos outros pecados. A inveja, a ganância, a gula, a raiva ou a ira, neste caso, e mais alguns. E estes são os menos importantes? Não, esses são os veniais, os mais leves. Os pecados são mortais ou veniais, consoante a sua gravidade e consoante também a sua consequência no nosso relacionamento com Deus. Um pecado venial afasta-nos de Deus, é certo. Perturba a nossa relação com Deus, mas não corta essa relação, não corta essa ligação umbilical. Um pecado mortal ou grave corta essa ligação umbilical, essa relação. Profunda, e enquanto estivermos, exatamente, enquanto estivermos nesse estado, ou enquanto permanecermos em pecado, não podemos participar na vida sacramental, exceto para receber o sacramento da reconciliação ou da confissão. E o batismo, claro, mas o batismo é o primeiro.
E também a unção dos doentes, se estivermos nessa condição. O filho que regressou tem também essa nobreza. Ele podia pensar que a partir do momento em que o pai o abraça e o beija, já está esquecido. Ele, se calhar, quando ouviu o pai a correr para ele, não sabia ainda se lhe ia dar uma sova. Já um bocadinho a doer, exatamente. Ou se o ia abraçar. Não sabia muito bem o que é que ele ia fazer, mas quando viu que de facto o pai corria para ele com tanto carinho, podia ter dito: para que dizer, não é? Para que eu vou falar da minha culpa? Para que eu vou abrir a boca? Para que eu vou abrir a boca? O pai está tão satisfeito, pronto, já não vale a pena dizer nada, ainda está caladinho, para passar entre os pingos da chuva. Mas ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas algumas traduções são mais interessantes, porque algumas traduções aparecem como: o pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno que me chamem teu filho. Não é que tu me chames. Mas não só que tu me chames, mas que me chamem também. Exato. Não é que tu me chames. Gosto mais dessa tradução, sim. Pai, já não sou digno que me chamem teu filho, o que significa que eu sou digno e continuo a ser digno de eu me chamar teu filho e que tu me chames teu filho, mas não que os outros. Ele continua a ser profundamente egoísta até ao fim. Só deixa de ser egoísta quando faz quando há a ação de entrar em casa, que aí também o filho pródigo se dá ao pai finalmente. Mas espera aí, nós estávamos naquela conversa em que o pai está tão satisfeito que o recebe de braços abertos, que lhe faz uma festa, e ele podia pura e simplesmente calar-se, não dizer nada, ficar no cantinho dele, fechar-se em copas, sacudir a água do capote, mas ele não. Ele vem e diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado, ou já não mereço que me chamem, nessa versão, mas que me chamem teu filho. Tem a sua nobreza também o próprio filho nesta situação e neste ato de contrição, e não digo que o próprio fosse mentir, porque isso não estaria certo, mas podia-lhe ter dito também qualquer coisa como: ó pai, olha, as coisas não me correram bem, tive azar nos negócios, não é? Podia ter inventado aqui muitas coisas. Podia ter inventado muito. Os swaps não correram. Podia ter escolhido mais ou menos uma forma mais vaga de se referir ao seu infortúnio. De qualquer forma, aquilo que ele acaba por dizer, de facto, é um ato de contrição também. É uma assunção de culpa, certo? E o filho tem esta nobreza também da sinceridade, e isso vê que era filho daquele pai, ainda que uma réstia de dignidade, que é a profunda sinceridade, e que dá a conhecer também a sua culpa ao pai, que é, de facto, este um grande exemplo. Para já, então, vamos nesta continuidade também do diálogo que trazemos até vós, da parábola sobre o filho pródigo. O pai misericordioso. O pai misericordioso. Da Zita Seabra e do padre Gonçalo Porto Carrero. E fazemos também aqui uma breve pausa para sermos também nós misericordiosos com os nossos ouvintes, até para Acho que sim. cortarmos aqui também este fazermos um intervalozinho. nosso diálogo. É engraçado. Monte de risos. Será que há alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, né? Curto bem desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que às vezes a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Monte de risos. Monte de risos. É um monte de risos, não era só a ideia, era de sermos misericordiosos com os nossos ouvintes agora. Agora depende de ti. O que é que tens aí preparado para nós? O que é que tu me arranjaste? Sabes que Deus ouve-nos sempre. Ouve sempre as nossas preces. Então, já cansado de ouvir os portugueses, mandou de novo Jesus à terra
ouvi-los in loco e ajudar na medida do possível. Não é? Os portugueses. Aos portugueses. Então, Jesus veio, caminhou sobre Portugal. Começou em cima, por aqui, evidentemente. Não é? Então, no norte encontra um homem a chorar. Meu bom homem, o que tens? Por que choras? E o homem responde-lhe, sou cego. Então Jesus faz lodo com a saliva e a terra do chão, passa nos olhos, limpa os olhos ao cego e o cego começa a ver. Obrigado, meu bom homem, que ele não sabia que era Jesus, não é? Obrigado, meu bom homem, obrigado. Jesus continua a andar. Mais ou menos ali na zona do Porto encontra outro homem a chorar. O que se passa, meu bom homem? Eu sou coxo. Então Jesus toca-lhe na perna e diz-lhe, caminha, podes caminhar. Então o coxo continua começa a caminhar e apercebe-se que já não cocheia. Obrigado, meu bom homem, obrigado. Continua a andar, mais ou menos ali na zona de Lisboa encontra outro homem a chorar. E pergunta-lhe, meu bom homem, que se passa? E o homem só lhe faz gestos, era mudo. Então Jesus toca-lhe na boca e ele começou a falar perfeitamente. E obrigado, meu bom homem, foi a primeira coisa que disse. Obrigado, obrigado. Continuou a caminhar, Jesus, estamos quase a acabar, Raquel, está bem? Continua a caminhar e chega ao Alentejo. Chega ao Alentejo e encontra mais um homem a chorar, evidentemente. Chega ao pé dele e pergunta-lhe. Isso é gritar, pá. Chega ao pé dele, chega ao Alentejo, o homenzinho a chorar, chega ao pé dele e pergunta-lhe, que tens, meu bom homem? E ele responde-lhe, sou alentejano. Então Jesus sentou-se e chorou com ele. Será que há alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, né? Curto é desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que às vezes a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, que a gente quer curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, que a gente quer curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Momento de risos. Posso? Pode. Parece incrível, mas nós estamos na nossa 102ª edição. Janela aberta sobre o mundo, programa dos Jovens MIC da Rádio Onda Livre. 102 edições, isto é loucura. Quem é que nos atura tanto tempo? Gente boa. Os São nossos muito ouvintes. misericordiosos também. Muito misericordiosos. Pois bem, dando continuidade também a este nosso diálogo, temos então também Vou continuar a fazer esta visita reflexão se sobre abra. o Pai misericordioso, não é? Verdade. Então diz assim, nas parábolas há sempre ensinamentos, doutrina e a explicação dessa mesma doutrina, de forma a permitir-nos apercebê-la. Em simultâneo, somos obrigados a ler as parábolas com muita atenção, a meditar nelas. Senão, a interpretação pode ser uma interpretação errada ou não aproveitamos a riqueza que contém. Sim, sem dúvida. Sim, porque as parábolas não são propriamente uma fábula de La Fontaine, não é? Não, as parábolas e esta, concretamente, em particular, pode ser, por assim dizer, um elogio ao despotismo ou à prodigalidade.
O homem gasta tudo, Estafa tudo, exatamente, e sabe-se lá muito bem aonde. Não há problema, porque depois voltas e é como se nada tivesse acontecido. Claro que é isto que o Evangelho está a dizer, mas o Evangelho, através das parábolas, exagera. E a situação, exagera a situação. Tem que ser sempre exagerada a história, não é? Para quê? Para que é que ele exagera a história? Qual é o objetivo? É revelar, reforçar sempre uma ideia. Algo que é real. Exatamente. Nunca exageramos quando falamos de misericórdia, da misericórdia de Deus ou do amor de Deus, porque Deus fez por cada um de nós muito mais do que o Pai do filho, exatamente, do filho pródigo, fez por este seu filho. O amor de Deus é muito superior a tudo o que nós podemos imaginar. Mas estás a dizer que não devemos desejar um cantinho no céu só para nós? Não, embora possamos naturalmente também ter essa vontade, mas não é isso que se pretende, e no fundo também não é para o céu que pretende ir, e enganou-se nesta orientação também ao dar a sua vida. Quer dizer, outro aspecto que acho interessante de sublinhar é o facto do filho pródigo, e também o outro irmão, mas também em maior medida o pródigo, não saberem que o pai, ou que o pai tinha, ou que pai tinham, assim é que é, não é? E este amor que ele demonstra para o pródigo é um amor que também só se revela também nesta situação. Sim, mostra que não sabiam que pai maravilhoso é que tinham, que pai fabuloso é que era este, eles não conheciam. E aqui é que se vê depois nesta situação esta grandeza deste amor. É que se percebe. Exatamente, ele pensa que na melhor das hipóteses o pai o recebe como um funcionário, como um empregado, o que já para ele já era bom, porque ele sabia que nem isso merecia. Chega à conclusão que nem isso merecia. De facto, o perdão de Deus faz-nos compreender um pouco melhor a grandeza do seu amor por nós e faz-nos ter mais consciência que a misericórdia de Deus é infinita e que, por grandes que sejam os nossos pecados, às vezes, sabes? Infelizmente são mesmo, não é? Exatamente, são sempre muito menores do que o amor que Deus tem por cada um de nós. O filho diz: trata-me como um dos teus jornaleiros, e é recebido como um filho. Exatamente, ele pensa que já não tem hipótese de ser reintegrado na família a que pertence, com a dignidade de ser chamado filho, e o pai dá-lhe até mais do que lhe tinha dado antes. Sublinho ainda que este texto tem pormenores espantosos, como o de dizer que o pai lhe deu um anel, uns sapatos, uma túnica. Bom, isto é um aspecto interessante nesta parábola, que é a sua aplicação também ecuménica, por assim dizer. Podemos ver no filho que fica em casa os católicos, e no filho que saiu todos aqueles que abandonaram a igreja ou que a ela nunca chegaram a pertencer, e há de facto também uma diferença. E esta é também uma diferença que aqui também deve ser sublinhada, porque em casa tem tudo, ou tem-se tudo, e o próprio pai diz isso ao filho mais velho: tudo o que é meu é teu. E de facto nós católicos temos todos os sacramentos, temos todo o tesouro da divina revelação à nossa disposição, e por isso não sentimos a fome que sentem os que estão fora da igreja, não sentimos as necessidades porque passam aqueles que não são cristãos. Certo, mas, e isto é importante, também nós precisamos da conversão. Por um lado, para saber acolher aqueles que estão fora e que querem regressar, e que não devem encontrar em nós uma atitude ressentida, como a do filho mais velho. Por outro lado, convém que não nos convençamos que só porque já estamos em casa do pai, já não nos precisamos de converter. Também o filho que estava na casa paterna precisava de conversão. Se nós, que já somos católicos, fôssemos melhores católicos, provavelmente aqueles que estão fora e que não são católicos, já teriam regressado. Se nós fôssemos mais dignos do Pai, de quem somos filhos, seguramente daríamos uma melhor imagem da Igreja, e isso convidaria outros a entrar. Aqueles que estão fora e os que foram embora e exatamente, seriam todos convidados a regressar. E teriam vontade de o fazer. E portanto não é a mesma coisa estar na Igreja ou estar fora dela.
Claro que nós, católicos, estamos numa situação privilegiada pelo facto de termos à nossa disposição todos os tesouros da graça que fora da Igreja não existem em tanta abundância. Mas é igualmente verdade que também nós não nos precisamos de converter e que a nossa conversão é também necessária para a nossa salvação e para que os outros possam também reencontrar na casa do Pai a sua morada. Ou seja, temos que acolher bem quem quer chegar, não é? Quem vem. Evidentemente, é fundamental ter essa atitude e não julgarmos quem chega, não julgar o outro, nem nos compararmos com ele, mas termos a atitude do Pai. O Pai compadece, o Pai abraça, o Pai beija. É fundamental não fazermos aquilo que é tão humano, que é a comparação. E julgamento, não é? Julgamento, afinal, o Pai acolhe, faz a festa. Aliás, uma grande festa. Não é? Exatamente, acolhe e faz a festa. É isso mesmo que nós aqui também vemos nesta história, nesta parábola. Há uma festa que é, ao fim e ao cabo, a festa do amor de Deus, e o facto de termos que estar sempre preparados para essa festa e de procurar que todos os nossos irmãos nela participem ou possam participar, porque o nosso Pai do céu, o nosso Pai Deus, nos chama a todos à felicidade eterna e a este seu infinito amor. Há uma festa que é, ao fim e ao cabo, a festa do amor de Deus. E temos de estar sempre preparados para essa festa e procurar que todos os nossos irmãos nela possam participar também, porque o nosso Pai Deus a todos chama à felicidade eterna. E muito bem, deixamos aqui Acabaste de dizer mesmo que eu. esta nossa Por outras reflexão. palavras, vá lá, estás verdade. Neste caso, sobre a misericórdia de Jesus nos Evangelhos, trouxemos até nós também esta parábola do filho pródigo, ou o Pai misericordioso, como aqui dissemos também. Jesus, que é a misericórdia personificada e encarnada do Pai, manifestou continuamente essa misericórdia ao longo da sua vida terrena, para com todos aqueles que se aproximaram deles. Para já, e quase a fechar também este nosso Janela Aberta sobre o Mundo, trazemos até vós também as nossas atividades para a próxima semana. Espaço Agenda. Agenda. Estão previstas as seguintes atividades na agenda dos jovens MIC para os próximos tempos: Vigília Vocacional Via Luxis e Adoração do Santíssimo, dia 10 de abril, às 16 horas, na localidade de Freixeda, inserida no caminho de preparação para a ordenação sacerdotal do diácono Armindo. Dia Diocesano da Juventude, dia 16 de abril, em Torre de Moncorvo. Inscrições até ao dia 14 de abril com o teu animador, catequista, pároco, na Casa da Juventude e Artes ou no cartório da Unidade Pastoral. Oferta do transporte, saída às 8h30, junto da Igreja de Santa Maria, Mãe da Igreja. Vem viver esta experiência connosco. Esta informação está disponível nas nossas páginas do Facebook, com os nomes Janela Aberta sobre o Mundo e Jovens MIC. Espaço Agenda. Agenda. Pois bem, está quase aí também esse sinal horário a marcar o fim desta nossa edição Janela Aberta sobre o Mundo. Hoje a partilhar convosco também a reflexão sobre a história do Pai Misericordioso e, naturalmente, deixando também esse desejo de que tudo decorra pelo melhor para todos. E, mais uma vez, obrigado também à Rádio Dona Livre pelo espaço que nos permite partilhar convosco estas reflexões e, claro, esperamos por vocês também na próxima semana. Abra o vosso coração à misericórdia de Deus, porque de facto ela é infinita e não quer saber dos nossos erros, nem dos nossos defeitos, nem dos nossos pecados. Quer é que a gente se deixe amar. E obrigado por ter ser misericordioso e estar desse lado a ouvir-nos. Mais um programa. É sempre bom estar consigo durante este tempinho e esperemos que gostem e que voltem para a semana. E, claro, evidentemente. We will rise again, for I believe.
fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, Que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas. que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Janela aberta sobre o mundo.